E aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre algo que todo mundo deveria dominar, a arte de não discutir, inspirada em Schopenhauer. Você vai descobrir como o silêncio às vezes é muito mais poderoso do que qualquer argumento. Então já deixa o like, se inscreve e bora refletir juntos. Você já percebeu que muitas vezes as maiores guerras que travamos não estão em campos de batalha, mas em conversas banais do dia a dia? Uma frase atravessada no almoço de família, um comentário político no grupo do WhatsApp, uma opinião sobre religião, futebol ou até sobre qual é a melhor série da Netflix. De repente, duas pessoas que se amam ou se respeitam começam a se atacar como inimigos mortais. No início, parece apenas uma troca de ideias, mas poucos minutos depois, vozes se elevam, emoções explodem e todos querem apenas uma coisa: ter razão. E no fim, o que sobra? Amizades estremecidas, ressentimentos acumulados, noites mal dormidas, horas desperdiçadas e uma pergunta incômoda: por que mesmo eu entrei nessa discussão? Agora, imagine, e se eu te dissesse que esse comportamento tão comum já foi dissecado há 2 séculos por um filósofo chamado Arthur Schopenhauer? E mais, que ele não apenas analisou o problema, mas também nos deixou uma das lições mais libertadoras de todas. A verdadeira sabedoria está em não discutir. Então eu te pergunto, será que vale a pena discutir? Será que vale a pena gastar tempo e energia tentando convencer pessoas que, na maioria das vezes, não querem ser convencidas? Ou será que a força real está em simplesmente sorrir, se calar e seguir em frente, mantendo sua paz inabalável? Para entendermos a sabedoria de não discutir, precisamos compreender como Schopenhauer enxergava a natureza humana. Diferente de outros filósofos mais otimistas, ele não acreditava que o ser humano fosse guiado pela razão ou pelo desejo sincero de alcançar a verdade. Pelo contrário, ele acreditava que o ser humano era movido por uma força irracional e incessante chamada vontade. A vontade é aquilo que nos faz desejar, competir, querer vencer, impor nossa opinião. É como se, por trás de cada frase dita em uma discussão, existisse uma necessidade invisível de provar que somos superiores. Ou seja, quando discutimos, não estamos buscando a verdade, estamos buscando vencer. Agora pense em um debate sobre política. Você apresenta dados, estatísticas, provas concretas. A outra pessoa rebate com frases prontas, emoções intensas, convicções inabaláveis. No final, ninguém muda de ideia. E o que ficou? Uma relação desgastada e a sensação de que você perdeu horas preciosas da sua vida. Esse é exatamente o ponto de Schopenhauer. Em uma discussão, a verdade não é o prêmio é a vitória. E, muitas vezes, quem vence não é o mais inteligente, mas o mais astuto, o mais insistente ou simplesmente o mais barulhento. Schopenhauer ficou tão fascinado pelo tema que escreveu uma obra chamada A Arte de Ter Razão, também conhecida como dialética erística. Nesse pequeno texto, ele listou mais de 30 estratagemas que as pessoas usam em discussões. E aqui está o choque. A maioria deles não tem nada a ver com lógica ou verdade. São apenas truques para parecer vencedor. Por exemplo, ad hominem, atacar a pessoa, não o argumento. Espantalho, exagerar ou distorcer o que o outro disse para ridicularizá-lo. Desvio, mudar de assunto quando está prestes a perder. Apelo à emoção, provocar raiva, medo ou riso para manipular a plateia. Agora, pare e pense. Quantas vezes você já viu isso acontecendo em uma briga de casal, em um grupo de amigos ou em uma live na internet? Conta-se que Sócrates, um dos maiores sábios da Grécia, uma vez ouviu ofensas pesadas em público. Um discípulo indignado perguntou: "Mestre, por que você não responde?" E Sócrates disse: "Se um burro me chuta, devo chutar de volta?" Schopenhauer, séculos depois, parece ecoar a mesma lição. A verdadeira vitória está em não cair na armadilha da disputa. É aqui que entra o ponto central. Quando você não discute, você não perde, você ganha. Você ganha paz mental, você ganha tempo para coisas mais importantes, você ganha liberdade porque não está preso à necessidade de convencer ninguém. E acredite, isso não é passividade, isso é poder. Pense, quando alguém tenta te provocar e você simplesmente não reage,
Quem é que fica incomodado? O outro, porque sua calma desmonta a fúria alheia. Imagine que você tenha postado uma reflexão bonita. Alguém comenta: que bobagem, isso não faz sentido nenhum. O impulso imediato é responder, provar que você tem razão. Mas se você não responde, algo curioso acontece. O comentário perde força. Ele se torna apenas mais uma frase jogada ao vento. E você? Continua em paz, enquanto a outra pessoa se consome na própria irritação. Exemplos do cotidiano. No trabalho, em vez de discutir com um chefe ou colega teimoso, muitas vezes é mais sábio deixar a realidade provar o que você já sabia. Na família, evitar discussões em jantares ou encontros pode preservar laços que seriam destruídos por brigas inúteis. No amor, quantas brigas de casal nascem de pequenas diferenças de opinião? Será que vale mesmo a pena provar que você estava certo sobre onde estacionar o carro? Na internet, responder a cada comentário de ódio é como tentar apagar incêndio jogando gasolina. Schopenhauer nos lembra: a paz interior vale mais do que a razão exterior. Quando você decide não discutir, você está escolhendo ser dono de si mesmo. Está escolhendo usar sua energia para crescer, criar e viver, e não para alimentar egos feridos. E acredite, isso não é passividade, isso é poder. Pense que, quando alguém tenta te provocar e você simplesmente não reage, quem é que fica incomodado? O outro, porque sua calma desmonta a fúria alheia. Chegamos à primeira grande lição desse vídeo. Discutir não é sinal de inteligência, mas de orgulho. E não discutir não é covardia, mas sabedoria. A verdade não precisa ser defendida em debates acalorados para continuar sendo verdade. Se esse primeiro bloco já te fez enxergar o peso das discussões inúteis, saiba que isso é só o começo. Nos próximos blocos, vamos explorar os estratagemas de Schopenhauer em detalhes, trazer histórias modernas que mostram o poder do silêncio e revelar como aplicar essa sabedoria na sua vida prática. Então, já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que nunca deixa uma discussão passar. Quem sabe esse conteúdo não faz a diferença? No primeiro bloco, vimos como Schopenhauer acreditava que a verdadeira sabedoria não está em vencer discussões, mas em evitá-las. Entendemos que, em uma disputa verbal, raramente as pessoas buscam a verdade. O que elas realmente desejam é vencer. Agora, no segundo bloco, vamos mergulhar mais fundo. Schopenhauer não parou apenas na crítica, ele foi além. Ele se dedicou a observar como as pessoas discutem e, principalmente, quais armas elas usam para ter razão, mesmo quando estão erradas. O resultado dessa investigação foi uma obra curta, mas incrivelmente afiada, chamada Dialética Erística, também conhecida como a arte de ter razão. Ali, o filósofo listou mais de 30 estratagemas, ou truques, que as pessoas aplicam em discussões para parecer vencedoras. E aqui vem a parte fascinante. Embora Schopenhauer tenha escrito isso no século XIX, cada estratagema descrito continua atualíssimo. Você vai reconhecê-los facilmente no dia a dia, em brigas de família, debates políticos, discussões na internet e até em conversas banais sobre futebol, religião ou séries de TV. Agora eu te pergunto, você já percebeu quando alguém tentou manipular você em uma discussão? Será que você mesmo, sem querer, já usou alguns desses truques apenas para não ficar por baixo? E mais, como se proteger disso sem cair no desgaste da briga? Esse é o mais clássico. Quando não há como rebater a ideia, ataca-se a pessoa. Exemplo, você diz: precisamos rever nosso modelo de consumo para reduzir impactos ambientais. O outro responde: você fala isso, mas anda de carro todo dia? Hipócrita! Note que a sua ideia continua válida, mas agora o foco mudou para você. Esse estratagema funciona porque a maioria das pessoas se apressa em se defender. Não, mas eu reciclo, eu tenho minhas razões, não é bem assim. Nesse momento, o debate já não é mais sobre o tema inicial, mas sim sobre sua moralidade pessoal. Exemplos modernos. Primeiro, discussões nas redes sobre política frequentemente descambam para vídeos e imagens chocantes, usados não para informar, mas para provocar indignação e manipular sentimentos. Você reclama de um restaurante. Esse lugar atrasou meu pedido hoje. O outro responde: ah, então todos os restaurantes são ruins? Você nunca está satisfeito com nada? O truque é simples: transformar uma crítica específica em uma acusação universal. Isso força você a se explicar, desviando do problema original. Segundo,
Você diz: não gostei dessa cena do filme. Alguém rebate: ah, então você odeia cinema brasileiro? Em vez de debater ideias, a pessoa se apoia em um nome de peso. Se Aristóteles disse, é verdade. Meu médico falou isso, então não tem discussão. Eu vi no TikTok, então é fato. Claro que a autoridade pode ter conhecimento, mas isso não significa que esteja isenta de erros. Schopenhauer alertava: usar a autoridade como escudo é só uma forma de encerrar a conversa sem realmente provar nada. Na Grécia Antiga, sofistas eram mestres em vencer discussões sem se importar com a verdade. Eles cobravam para ensinar truques de retórica. Platão os criticava exatamente por isso. Transformavam o debate em um espetáculo e não em busca de sabedoria. Schopenhauer, séculos depois, parecia estar diante do mesmo problema. Não importa o quão verdadeira seja a sua ideia, em uma discussão, vence quem domina os truques. Você afirma: existe vida inteligente em outros planetas. O outro retruca: prove. Mas, na prática, é impossível provar de imediato. O peso da prova foi colocado em você, enquanto o outro não precisa demonstrar nada. Aí vai outros 2 exemplos modernos. Primeiro, mostre-me um estudo que diga isso agora, dito em um grupo de WhatsApp, sabendo que você não terá como apresentar a pesquisa naquele momento. Você diz: deveríamos gastar menos tempo no celular. Então você quer que votemos para a Idade da Pedra, sem tecnologia nenhuma? Essa tática transforma sua ideia em um absurdo extremo para torná-la ridícula. Muitas discussões não terminam porque alguém venceu de fato, mas porque alguém se cansou. Quem insiste mais, quem fala mais alto ou quem escreve o último comentário parece o vencedor. Segundo, nas redes sociais é comum ver brigas intermináveis nos comentários. Muitas vezes não importa mais o que foi dito, mas sim quem insiste até o fim. E é aqui que está o ponto mais profundo. Schopenhauer não escreveu essa lista para que você use os truques e saia vencendo. Ele escreveu para que você entenda uma coisa: as discussões são desonestas por natureza. Ou seja, se os debates são vencidos por manipulação, não por verdade, então qual é a única forma de não perder? É não entrar neles. Agora vai uma história real para você refletir. Mahatma Gandhi, líder da independência indiana, foi insultado inúmeras vezes em público. Certa vez, alguém o chamou de inútil e fracassado. Gandhi sorriu e seguiu caminhando. Um discípulo, intrigado, perguntou: por que o senhor não respondeu? E Gandhi disse: se alguém me oferece um presente e eu não aceito, de quem continua sendo o presente? Assim também é a provocação. Só pertence a você, se você aceita. Exemplos modernos e cotidianos. Na política, debates televisionados não servem para discutir ideias, mas sim para ganhar aplausos com frases de efeito. Na família, pais e filhos brigam em jantares por opiniões políticas que nenhum deles estudou profundamente. Na internet, haters escrevem provocações apenas para pescar sua reação. No trabalho, colegas desviam a discussão para não admitir erros, colocando você na defensiva. Agora que conhecemos os estratagemas, surge uma questão prática. Como viver essa sabedoria no dia a dia? Como aplicar o não discutir sem parecer fraco, submisso ou indiferente? É possível se calar e ao mesmo tempo se impor com firmeza silenciosa? Schopenhauer nos mostra que discutir é como entrar em um jogo viciado. As regras não favorecem a verdade, mas sim a vaidade. Por isso, o maior sinal de inteligência não é vencer debates, mas recusar o convite para jogar. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos blocos. No terceiro, vamos explorar como aplicar essa sabedoria no cotidiano, no trabalho, nos relacionamentos e até nas redes sociais, de forma prática, clara e libertadora. Até aqui, aprendemos 2 lições fundamentais com Schopenhauer. No bloco 1, vimos que discutir não leva à verdade, mas apenas à vaidade. No bloco 2, mergulhamos nos estratagemas usados em debates, técnicas sujas, atalhos e manipulações que mostram como raramente há honestidade em uma discussão. Agora chegamos ao ponto crucial: como aplicar essa sabedoria no mundo real? Porque é fácil filosofar na teoria, mas como agir quando alguém nos provoca em casa, no trabalho ou nas redes sociais? Será que é possível se calar sem parecer covarde? Será que podemos viver sem discussões e ainda assim defender aquilo que acreditamos? Esse é o desafio do bloco 3, transformar a filosofia em prática diária. Schopenhauer acreditava que o silêncio não é sinal de fraqueza, mas de poder. Muitas vezes, quem grita demonstra falta de controle. Quem sabe se calar, mostra que domina a si mesmo. Pense,
Quando dois cães latem sem parar, quem assusta mais? Não é aquele que late mais alto, mas o que observa em silêncio, atento, pronto para agir. O silêncio gera respeito. Ele tem peso. Ele incomoda quem esperava um confronto. O general e o silêncio. Conta-se que na Roma antiga, um general foi insultado por um jovem soldado diante de todos. O general apenas olhou, sorriu e não respondeu. No dia seguinte, o jovem percebeu que ninguém mais lhe dava atenção. A tropa inteira havia visto quem tinha realmente mais poder. Aquele que não precisou provar nada. Essa história mostra que muitas vezes não responder já é a resposta mais forte. Redes sociais. Hoje, a maior arena de discussões não é a praça pública, mas o Instagram, o Twitter, o TikTok. É lá que estranhos brigam por horas com desconhecidos, gastando energia em debates que não mudam nada. E aqui está o ponto. As redes sociais são projetadas para estimular a briga. O algoritmo entende que polêmica gera engajamento. Cada vez que você responde a um comentário ofensivo, está alimentando exatamente aquilo que queria evitar. Exemplo. Você posta uma reflexão. Alguém comenta: "Que bobagem, só idiotas acreditam nisso." Se você responde, mesmo com argumentos brilhantes, acabou de dar palco para o ofensor. Mas se você ignora, algo curioso acontece. O comentário perde força. Os outros seguidores percebem que você não se abala. O próprio algoritmo, sem respostas suas, não espalha tanto a crítica. O botão ignorar, hoje, é mais revolucionário do que qualquer resposta inteligente. O trabalho e as discussões inúteis. No ambiente profissional, é comum ver colegas brigando por detalhes. Reuniões que poderiam durar 15 minutos se transformam em longas batalhas de ego. No fim, ninguém lembra do argumento em si, mas todos lembram de quem perdeu a compostura. Aqui está uma verdade dura. Quem discute demais no trabalho perde credibilidade. Quem não ouve mais, fala pouco e só intervém no necessário, conquista respeito. História reflexiva. Um diretor de empresa foi atacado em público durante uma reunião. Um colega questionou sua competência, sugerindo que ele não tinha preparo para liderar o projeto. Todos esperavam uma defesa dura, mas ele apenas disse: "Anotado, vamos voltar ao ponto da pauta." O silêncio foi ensurdecedor. O agressor perdeu força e a reunião seguiu normalmente. Depois, vários colegas se aproximaram para parabenizar o diretor por sua calma. Essa é a lição. Em ambientes profissionais, quem não discute, transmite confiança. Família, o campo de batalha mais comum. Se existe um ambiente fértil para discussões, é a família. Almoços de domingo, encontros de fim de ano, festas, sempre surgem debates acalorados sobre política, religião ou futebol. A pergunta é: vale a pena? Mudar a opinião de um parente teimoso em um almoço de família é quase impossível. O máximo que você consegue é transformar a refeição em uma guerra fria. Exemplo prático. Imagine aquele tio que sempre cutuca sobre política. Ele lança frases do tipo: "Vocês jovens não sabem nada da vida." Se você rebate, pronto, horas de briga. Mas se você responde: "Pode ser, tio, a vida ensina muito mesmo." O assunto morre ali. Você poupou sua energia, protegeu o clima do almoço e, no fundo, mostrou maturidade. Relacionamentos amorosos. Casais discutem, isso é natural. Mas há uma diferença entre conversar para resolver problemas e discutir para vencer. Muitas vezes a briga não começa pelo que foi dito, mas pelo tom, pela vaidade, pela necessidade de ter a última palavra. Aplicar Schopenhauer aqui não significa se calar sempre. Significa perceber quando a discussão está se tornando apenas uma disputa de egos. Exemplo, alguém esquece de lavar a louça. Em vez de virar uma briga sobre "você nunca ajuda em nada", pode virar um simples pedido no momento certo. Menos discussão, mais solução. Um truque prático: não responder na hora. Se alguém te provoca, espere, respire. O silêncio imediato muitas vezes dissolve o conflito antes que ele comece. Isso funciona tanto em casais, quanto no trabalho, quanto em redes sociais. A raiva é imediata, mas a calma também pode ser. O samurai e o mestre Zen. Um jovem samurai procurou um mestre Zen e perguntou: "Mestre, alguém me insultou. Devo responder?"
O mestre pegou uma xícara, encheu até transbordar e disse: quando a xícara está cheia, qualquer gota faz derramar. Quando está vazia, nada transborda. O ensinamento é claro: se você está cheio de ego, qualquer provocação te desestabiliza. Se está vazio de vaidade, nada te atinge. Em épocas de eleição, as discussões se multiplicam. Amigos se afastam, famílias se dividem, colegas brigam. E o mais curioso, quase ninguém muda de opinião. Schopenhauer diria: se a verdade não é o objetivo do debate, por que entrar nele? Você pode votar, se posicionar, defender causas, mas não precisa transformar cada conversa em guerra. Exemplo moderno. Hoje vemos brigas políticas que começam no WhatsApp da família e terminam em bloqueio nas redes sociais. Pessoas que se amavam se afastam por discussões inúteis. E quando a poeira baixa, ninguém sabe exatamente o motivo da briga. A sabedoria aqui não é abandonar suas ideias, mas saber que a amizade vale mais do que a vaidade de vencer uma discussão. Não discutir não significa fugir, significa vencer de outra forma. Porque no fim, quem discute entrega o controle ao outro, mas quem se cala mantém o poder em suas mãos. A parábola dos dois monges. 2 monges estavam caminhando quando encontraram uma mulher tentando atravessar o rio. Um deles a carregou nos ombros até a outra margem. Horas depois, o outro monge disse: não deveríamos ter carregado aquela mulher, era contra nossas regras. O primeiro respondeu: eu a deixei na beira do rio. Por que você ainda a carrega dentro de si? Assim, também são as discussões. O problema não é a briga em si, mas o peso que carregamos depois. O silêncio corta esse ciclo. Schopenhauer nos ensina que discutir é desperdiçar energia em um jogo onde ninguém sai ganhando. Aplicar essa sabedoria no dia a dia é escolher a paz em vez da vaidade. É perceber que muitas vezes o maior sinal de força não é falar mais alto, mas se calar no momento certo. Se esse conteúdo trouxe valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que vive entrando em discussões inúteis. E no próximo bloco, vamos explorar o último ponto dessa jornada: como transformar o silêncio em uma verdadeira arma de sabedoria, capaz de impactar mais do que 1000 palavras. Chegamos ao momento final desta jornada. Nos blocos anteriores, aprendemos que discutir raramente leva à verdade, que a maioria das discussões é alimentada pelo ego e que o silêncio pode ser uma poderosa forma de poder. Neste bloco final, vamos mais fundo. Como transformar o silêncio em uma arma de sabedoria capaz de impactar mais do que qualquer argumento e que nos traz liberdade e clareza mental. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem permanecer calmas diante das maiores provocações, enquanto outras parecem perder o controle em pequenas discussões? A diferença está no domínio do silêncio, e é isso que exploraremos agora, passo a passo. Quando alguém espera uma reação e você permanece calmo, o silêncio assume um papel poderoso. Ele causa desconforto, cria expectativa e demonstra força interior. Imagine alguém tentando provocá-lo. Ele espera raiva, frustração, indignação. Se você mantém a calma, apenas observa e não reage, a provocação perde efeito. O silêncio atua como um espelho, devolvendo ao outro o peso da própria agressão, sem que você precise gastar energia. Essa é uma das formas mais sutis e impactantes de exercer influência sem recorrer à confrontação direta. O sábio insultado. Certa vez, um sábio caminhava com seus discípulos quando um comerciante começou a insultá-lo, chamando de tolo, hipócrita e fraco. O mestre permaneceu calado e continuou caminhando. Horas depois, um discípulo perguntou: "Por que não respondeu, mestre?" E ele respondeu: "Se alguém me dá um presente envenenado e eu não aceito, de quem ele continua sendo?" Essa história resume a essência da filosofia de Schopenhauer: não aceitar presentes envenenados, ou seja, não se deixar arrastar para discussões inúteis e desnecessárias. Silêncio ativo e silêncio passivo. É importante diferenciar. Silêncio passivo, fruto do medo, insegurança ou falta de voz. Silêncio ativo, escolha consciente, feita com inteligência, autocontrole e propósito. Schopenhauer defendia o silêncio ativo, gastar energia apenas quando há valor real, evitando o desgaste emocional das discussões sem sentido. O chefe agressivo.
Imagine um chefe que começa a gritar injustamente durante uma reunião. A maioria das pessoas reagem imediatamente, algumas com raiva, outras em silêncio, mas por medo. A alternativa mais poderosa é permanecer calmo, esperar que a explosão termine e responder com firmeza, mas sem agressividade. Entendi seu ponto, vamos focar na pauta. Este tipo de silêncio não é omissão, é domínio da situação, autocontrole e inteligência emocional aplicados ao cotidiano. O silêncio como ferramenta de comunicação. Na oratória, existe algo chamado pausa estratégica. Grandes oradores sabem que o silêncio gera impacto, cria expectativa e enfatiza o que será dito. No cotidiano, o silêncio transmite autocontrole, segurança, sutileza, firmeza sem agressão. Ele pode falar mais do que qualquer palavra precipitada ou inflamável. História inspiradora de Nelson Mandela. Após 27 anos de prisão, Mandela poderia ter inflamado discursos de vingança. Ao invés disso, escolheu o silêncio estratégico, a calma e a reconciliação, transformando a história de uma nação inteira. O silêncio de Mandela mostrou que a verdadeira força não está em reagir a todos os ataques, mas sim em agir com consciência e visão de longo prazo. Filosofias que exaltam o silêncio. Schopenhauer não estava sozinho. Diversas tradições filosóficas exaltam o silêncio. Estoicismo, disciplina e controle das emoções. Budismo, caminho para a iluminação e serenidade. Taoísmo, quem sabe, não fala. Quem fala, não sabe. Todas convergem em uma ideia central: falar menos, viver mais e deixar o silêncio agir como ferramenta de sabedoria. O copo de água turva. Um mestre pediu a um discípulo que agitasse o copo de água com terra. Depois disse: espere. Com o tempo, a terra assentou e a água ficou cristalina. Assim é a mente em meio às discussões. Só o silêncio traz clareza e discernimento. O risco da palavra precipitada. Palavras ditas no calor da discussão podem deixar marcas profundas e irreversíveis. Quantos relacionamentos, amizades e famílias já se desfizeram por palavras impensadas? O silêncio nesses momentos é como uma trava que protege relações, preserva a paz e evita danos duradouros. Lincoln e as cartas não enviadas. Abraham Lincoln escrevia cartas inflamadas contra adversários políticos, porém nunca as enviava. Dias depois, percebendo que a emoção havia passado, muitas cartas se tornavam irrelevantes. Esse hábito mostra que o silêncio é muitas vezes adiar a resposta até que ela perca o veneno emocional, evitando reações precipitadas. Silêncio interior, a batalha mais difícil. Não discutir com os outros é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é não discutir consigo mesmo. Nossa mente frequentemente revive ofensas, cria cenários de vingança e imagina respostas infinitas. Esse tribunal mental consome energia, concentração e paz interior. O silêncio interior dissolve esse tribunal, permitindo viver no presente e com clareza. O tribunal interno. Dentro de nós existe um juiz que acusa, um advogado que defende e um acusador incansável. O silêncio interior dissolve esse tribunal, trazendo liberdade e clareza mental. O ápice da reflexão. Discutir é viver para o ego. Silenciar é viver para a sabedoria. Quem aprende a calar encontra liberdade. Quem busca ter razão se aprisiona. A verdadeira vitória não é convencer o outro, é estar em paz consigo mesmo, independentemente das provocações externas. Buda e o silêncio iluminado. Buda foi insultado por um homem que esperava uma resposta. Permaneceu em silêncio. Quando questionado por um discípulo, disse: assim como o eco devolve apenas o que recebe, meu silêncio devolveu apenas o vazio ao insulto. Essa história finaliza a reflexão. Às vezes, não responder é a resposta mais poderosa de todas. Schopenhauer nos ensinou que discutir raramente leva à verdade, mas o silêncio consciente traz paz interior, clareza mental, força, liberdade. Em um mundo que grita, quem sabe calar se destaca. O silêncio não é ausência, mas presença consciente e domínio da própria vida. Da próxima vez que alguém tentar provocá-lo, lembre-se, você não precisa aceitar presentes envenenados. Você pode escolher a leveza, a serenidade e a paz. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo com alguém que vive preso em discussões inúteis.
A maior arma do sábio não é a palavra, mas o silêncio consciente. E ao praticá-lo, você descobrirá que não precisa vencer ninguém para vencer a si mesmo.